Em sua coluna de hoje, a historiadora Isabel Lustosa fala sobre o papel da imprensa nos conflitos entre a Igreja e a maçonaria no tempo dos impérios. O historiador Oscar Lustosa demonstra em seus estudos como a imprensa católica marcou a estratégia da Igreja no Brasil a partir do século XIX. Seus periódicos foram espaços privilegiados para que padres e intelectuais católicos articulassem sua ação em defesa da fé e na luta contra os inimigos da Igreja. Esse caráter missionário fica evidente quando se analisa o papel que teve o jornal O Apóstolo no contexto da chamada questão religiosa, que se estendeu de 1872 a 1875, abrindo um fosso definitivo entre a Igreja Católica e a coroa imperial. Lançado com o objetivo de ensinar a doutrina católica e divulgar o movimento religioso no Brasil, o Apóstolo era impresso em tipografia própria e circulou de 1866 até 1901. A questão começou em 1872 por causa de um discurso do padre Almeida Martins, publicado nos jornais saudando o Visconde do Rio Branco. O discurso fora proferido em festa da maçonaria, da qual Rio Branco era grão-mestre. O padre foi suspenso pelo bispo e pouco depois outros bispos, Dom Vital de Oliveira e Dom Antônio de Macedo Costa, determinaram em suas dioceses que fossem expulsos os maçons. O imperador ordenou aos bispos que recuassem dessa decisão. Eles se recusaram e foram presos, sendo anistiados em setembro de 1875. No Brasil, a Igreja era subordinada ao Estado e, portanto, ao imperador, o que contrariava a política do Papa Pio IX de concentrar todo o poder em Roma. Este foi o cerne da questão religiosa que agitou a imprensa brasileira do período. O Apóstolo do padre José Gonçalves Ferreira seria a voz da Igreja naquele embate, e seus editoriais eram quase um chamado às armas. A questão religiosa assumiu proporções extraordinárias e exige a mais completa união do episcopado. Um por todos, todos por um. É assim que deve se encarar a questão. Quem ficar atrás não compreendeu a missão que lhe confiou o Espírito Santo, e grande será a sua responsabilidade.